Hoje eu vim falar de uma dúvida muito comum, que são as intercorrências. Como tratar, como fazer o manejo do paciente. O primeiro ponto é que a gente tem que entender qual procedimento a gente está realizando dentro da anatomia, tá? Então, quando a gente fala que a harmonização facial basicamente tem muita anatomia a ser estudada, é porque realmente diariamente você vai estudar anatomia. Nós sabemos que além da anatomia descrita, nós temos as variações dela. Então, quando o paciente está na sua cadeira, o máximo de informação que você conseguir extrair dele é melhor. Por exemplo, se o paciente já veio para você e ele fala que já fez preenchimento labial, mas que a anestesia não pegou, você tem que entender por que não pegou. Tá, será que ela é a única pessoa que você vai fazer o procedimento e não vai pegar anestesia? Ou, a gente sabe, se a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, às vezes a anestesia ela não vai pegar ali naquele momento porque tem muita coisa acontecendo dentro do organismo dela, mas depois que ela relaxa, ela vai ter ali todos os efeitos de anestesia. Então você já vai fazer uma pergunta. Tá, mas quando você fez a anestesia, na hora não pegou, mas depois você sentiu que tinha anestesia? Aí ela vai falar, sim, eu senti, nossa, ficou bastante tempo. Então aí a gente já entendeu que até mesmo o quadro de ansiedade, estresse ali, pode ter travado um pouquinho a ação da anestesia nessa paciente. Um outro ponto é, não, eu fiquei tranquila, mas sei lá, não pegou mesmo. Então a gente já vai pensar numa variação de anatomia naquela paciente. Então, às vezes, o nervinho dela está passando um pouquinho mais distante do ponto que a gente imagina naturalmente esse caminho. Então, a gente vai começando a fazer planejamentos diferenciados para cada uma dos pacientes, de acordo com o que eles falam. Então, quando o paciente vier, eu tenho uma primícia que é o que você já sabe, você sabe. Você tem que entender o que você não sabe. Então, o paciente chegou, ouve, entende, tenta entender o que ele está falando e fazer isso de uma forma bem tranquila para o paciente se abrir com você. E você, como profissional, vai começar a pensar já na linha mais de como que está acontecendo, o que está acontecendo nesse tecido, como que é a resposta dessa paciente, como que é o organismo dessa paciente, tá bom? Esse é o ponto principal, pensar fora da caixa e saber muita anatomia, tá bom? Tá, Estela, eu sei muita anatomia, eu pergunto muito pro paciente, mas eu tenho medo de acontecer alguma intercorrência. Aí é o ponto que, se você sabe anatomia, então você vai saber as áreas de maior risco. A gente vai trabalhar agora com o procedimento que você está realizando. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com material que é a toxina botulínica, eu sei que as intercorrências da toxina botulínica podem ser, e você tem uma lista. Então, pode acontecer uma pitose, pode acontecer de atingir um nervo e acontecer uma leve sensação ali de dor do paciente, pode acontecer outras coisas, pode acontecer do músculo não responder, pode acontecer de ficar muito travado. Então você tem que entender o que pode acontecer mediante a toxina botulínica. Então são esses casos aqui, tá? E mediante ao preenchimento com ácido hialurônico, o que pode acontecer? Uma obstrução, uma compressão, né? O que pode acontecer? Um nódulo. Então, você tem aqui o que pode acontecer. Um bioestimulador, a mesma coisa. Então, todos os procedimentos que você faz, você tem que saber o que pode acontecer de intercorrência. Sabendo disso, você vai fazer como evitar. Então, como evitar uma pitose palpebral de uma paciente quando aplicar toxina botulínica no orbicular? Eu tenho que respeitar o limite de segurança. Então, você vai respeitar o limite de segurança, né? No preenchimento, eu não vou colocar um tanto de material denso em cima de uma área que vai fazer uma compressão na minha artéria, no meu nervo. Eu não vou entrar com uma agulha numa região que eu sei que é extremamente vascularizada ou não vou fazer aspiração. Então, esses são os pontos que a gente vai evitando intercorrências, tá? Também só vai ter intercorrência quem faz. Eu, por exemplo, Estela, nunca tive nenhuma intercorrência de obstrução, de compressão, de pitose, graças a Deus eu nunca tive.
mas a gente tem que estar preparada para se tiver. E o mais importante é você ver e saber enxergar essa intercorrência acontecendo. Então, como que começa uma intercorrência? Principalmente que eu vejo que os pacientes vêm muito assim, com medo, e até mesmo os alunos de intercorrência já voltado ao preenchimento. Então, se é com preenchimento, o que acontece numa intercorrência de preenchimento? Vai acontecer ali primeiro da área ficar esbranquiçada, sem circulação, depois ela vai formando ali algumas teiazinhas, né, arroxeadas. Então você tem que saber como que é o processo que acontece de uma necrose, por exemplo, e você saber enxergar isso. Então, muitas vezes já está, a sua visão já está ali, né? Já está disponível para você ver de forma bem clara, mas você não tem o conhecimento de entender o que significa aquilo. Então, o primeiro ponto é saiba o que pode acontecer para você reverter. No caso aconteça isso, não é de um minuto para o outro, tá? Você vai saber como trabalhar e reverter esse quadro. É claro que tem coisas que são mais rápidas, mais severas e que em poucos minutos você vai se decidir se você vai ter um sucesso ou um insucesso. Então, o primeiro ponto é a gente saber aí realmente visualizar e também prever o que a gente tem que evitar, tá bom? E a terceira coisa é a gente ter todos os materiais necessários para fazer qualquer tipo de reversão. Então, no seu consultório, antes de você comprar qualquer tipo de preenchedor, de qualquer abrir a porta e colocar que você faz a harmonização, é você ter o material necessário para você fazer atendimento com segurança, né? Os primeiros socorros ali. Então, você tem medicação antialérgico, você tem medicação como adrenalina, você ter a hialuronidase, são ter o padrão ali para você conseguir reverter o quadro ali rapidamente no seu consultório, saber onde está o hospital mais próximo, a clínica mais próxima, ter contatos, por exemplo, de bons profissionais que você pode recorrer caso você tenha dúvida, tá? Então você tem que estar ali com esse arsenal de informações e de produtos também para você ter mais segurança no seu atendimento. E uma outra coisa que eu quero falar é sobre uma intercorrência que muitas pessoas não falam que é intercorrência de não conseguir solucionar o caso conforme o paciente quer. Então a gente tem que entender que além do paciente, né, da gente entregar um bom resultado, muitas vezes tem coisas que a gente não consegue ter ali um sucesso no seu atendimento, por exemplo, do paciente ficar satisfeito. Eu já tive paciente que eu fiz um caso lindíssimo de toxina botulínica, maravilhoso, ficou lindo, ficou perfeito. Mas a paciente olhou e ela falou assim: nossa, eu queria que isso daqui movimentasse mais. Então aí chega um ponto que foi o meu erro de entregar um procedimento lindo, maravilhoso, e eu sempre pergunto para o paciente se ele quer arquear a sobrancelha, se ele não quer arquear a sobrancelha. Mas esse ponto, por exemplo, de movimentar mais essa área, para mim já estava nítido que a toxina botulínica iria paralisar essa área. Mas a paciente queria que movimentasse mais. Então a gente tem que alinhar expectativas, alinhar a vontade, né, do paciente. Então, se for hoje no consultório, eu já explico, olha, se for tirar totalmente essa ruga, você não vai conseguir movimentar essa região, tá? Ah, Estela, eu quero movimentar essa região. Perfeito, a gente vai colocar uma dose menor, mas você ainda vai apresentar essa ruga que te incomoda, tá bom? Tá tudo certo? Concordado? Assina aqui. Então, é um ponto muito importante. E já falando sobre a assinatura, a gente tem que vir sobre a parte de documentação. A gente nunca, de forma alguma, vai atender nenhum paciente sem que ele tenha a documentação escrita e assinada, tá? Então, o paciente, ele entrou, ele sentou nessa cadeira, ele já está com a anamnese dele preenchida e também os termos de conhecimento, contrato, tudo assinado
tudo esclarecido antes de realizar o procedimento. A gente tem que pensar no pior dos casos. Imagina que você vai fazer, por exemplo, um preenchimento super básico no paciente ali, coisas simples, tá? E acontece alguma coisa na anestesia. Você não teve tempo do paciente assinar ali e falar que informou todas as informações corretamente na anamnese, não omitiu nada, não escondeu nada, que ele está ciente que os fatos têm que ser reais ali, ele está ciente que o procedimento a ser realizado é aquele. Então, nunca faça nenhum procedimento que não esteja completamente e definido perfeitamente o que vai ser feito e assinado pelo paciente, tá? Isso é muito, muito importante. Espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre intercorrência e eu friso aqui a importância de fazer bons cursos de intercorrência para você ter mais segurança e saber analisar os pontos e saber visualizar uma intercorrência acontecendo. É isso. Qualquer dúvida, mande aqui que vai ser um prazer responder.